Canto 21. Os dois poetas chegam à quinta vala do círculo oitavo, onde são punidos os que se beneficiaram de tráfico de cargos e de influência, os corruptos e os prevaricadores, mergulhados em betume fervente. Íamos de uma ponte a outra, falando de coisas que nesta comédia não cabe comentar, quando a certa altura nos detivemos a observar a outra cova escura de Malebolge, da qual subiam lamentos insanos. Assim como o betume, nos estaleiros de Veneza, ferve o dia inteiro, naquela época própria para o reparo dos barcos avariados no mar, e todos, ali, labutam a porfia, um construindo um novo barco, outro calafetando o costado já muito viajado, uns martelando na popa e outros na proa, este aparelhando um remo, aquele torcendo ou cortando linho, aquele outro preparando velas grandes e pequenas, assim ali na cova eu via ferver o peixe. Não por efeito de fogo e sim por disposição divina. Era um peixe bastante grosso, a tornar viscosas, em toda a sua extensão, as margens do valado. Observei que a superfície não perdia a efervescência, levantando bolhas que inchavam e cresciam até estourar, num processo que nunca cessava. Enquanto eu observava o fundo do pélago, o meu guia alertou: cuidado! Atenção, e de onde eu estava para onde ele estava atraiu-me. Voltei-me qual o homem que tarda em reconhecer o perigo de que foi mandado fugir e, vazio de toda coragem, olha ao redor enquanto foge. Olhando, vi atrás de nós, sobre a rocha, o mais negro demônio a correr em nossa direção. Como era feroz seu aspecto! E que de ameaças percebi em suas abertas asas e em seus pés ligeiros. Sobre os ombros enormes e fortes carregava um pecador, tendo seguro pelos calcanhares. Alcançando a ponte sobre a qual estávamos, gritou: ó Malebranche, eis um dos anciãos de Santa Zita. Mergulham no peixe enquanto volto àquela terra onde abundam criaturas iguais a esta, todas venais, com exceção de Bonturo, habilíssimas em, por dinheiro, transformar o sim em não. Lançou a vítima ao peixe e refez o caminho com mais fúria e pressa do que em perseguir ladrão demonstra o mastim para isso estimulado. O condenado afundou e voltou à tona encurvado como se de joelhos. Sob a ponte, os demônios gritavam-lhe: aqui não há imagem de Cristo diante da qual te vais curvar, nem se pode nadar como nadavas no Serchio. Se não queres provar a agudeza de nosso ferir, não te deixes ver fora do peixe. Depois de com mais de 100 aguilhões fustigar o pecador, observaram: dança lá no fundo a tua dança. E ali, oculto, que roubarás o que porventura puderes roubar. É com este mesmo falar que, na cozinha, o mestre ordena aos ajudantes mergulharem no caldeirão a carne que permanece à superfície. Meu mestre assim falou-me: não convém que esses demônios te vejam e te molestem. Busca abrigo num desvão de rochedo e aguarda. Quanto a mim, não receies que me possam ferir. Sei como aplacar o seu furor. Asterisco 1. O Malebranche, nome comum aos demônios do quinto valado. Asterisco. Seguiu para além do extremo da ponte, entretanto, quando firmou os pés sobre a sexta borda e já por ela subia, foi-lhe preciso mostrar coragem no gesto, pois com a fúria e o rumor que a matilha põe no acossar o pedinte exausto que parou à espera da esmola, assim os demônios investiram-no, brandindo as armas. Gritou-lhes: ousado, que nenhum se atreva. Antes, avance até mim um dentre vós, e ouça-me, decidindo depois se mereço golpes ou bom tratamento. O bando deliberou: que vá Malacoda. Adiantou-se o que se chamava assim, ficando para trás os demais. Que desejas? Perguntou Malacoda. Respondeu-lhe o mestre: acreditas que eu aqui chegaria, de tuas armas não padecendo medo, se não o fizesse por ordem de um querer supremo? Deixa que eu passe, pois esse poder divino dispôs que eu a outrem servisse de guia. Tais palavras demoliram o orgulho do demônio, que aos pés deixou cair o forcado, ao mesmo tempo que aos de sua grei clamava: este irá sem ser molestado. Meu guia disse-me: tu, que cauto e quieto te abrigas entre rochedos, vem a mim, sem receios. Pressurosamente, corri ao seu encontro. Os demônios, descobrindo-me, agitaram-se tão ameaçadores que, aflito, receei não cumprissem a promessa de paz. Tanto quanto tremi então, vi tremerem os soldados que saindo de Caprona encontrarão-se rodeados por inimigos. Ao mestre eu lançara abraços e corpo, enquanto nos turvos gestos dos demônios punha a bom reparo. Os croques traziam levantados e dois gritavam: quer que o fisguemos pelo costado, ao que outros responderam: sim, sim, seja espetado.
Mas aquele diabo que com o mestre parlamentara, aos outros vivamente ordenando, bradou, está quieto, ó Scarmiglione. 2. E para nós viajantes disse, avançar além, por este caminho, não vos será possível, pois o sexto arco já é de todo em todo destruído. Sigam desta borda a direção. Pouco adiante, há rochedo que a passagem favorece. Ontem, 5 horas mais tarde do que este instante, fez 1266 anos que a ponte para o fundo descaiu. Enviarei alguns dos meus naquela direção, para ver se do pés nenhum danado se ergueu. Ide com eles, que nenhum mal intentarão. Voltando-se para o bando, Dispos, Calcabrina abrirá a marcha, Alixino será o segundo, Cagnaso acompanhará aos 2, Barbarixia comandará a decúria formada ainda por Dragignaso, Libicoco, Grafiacane, Siriato, Farfarelo e Rubicante. Que os condenados não escapem do pés. E quanto a estes 2 estranhos, em perfeita paz sejam conduzidos até passar o exato lugar da ponte. Disse, que vejo, ó mestre? Se o caminho te é conhecido, partamos sós e de imediato, dispensemos tais guias. Prudente sempre foste, continua a sê-lo, pois não vês que eles os dentes vão rangendo e com furor mal contido nos encaram? Mas ele a mim, não haja receio. Deixa-os render quanto desejem, pois a fúria endereçam não a nós, mas aos que no peito sofrem submersos. Os demônios se voltaram para a esquerda. Antes de marchar, porém, exibiram a língua fora da boca e apontaram-na para seu chefe. Este, por sua vez, voltou-lhes as costas e do seu traseiro extraiu sons de trombeta, em postura repelente. Asterisco 2, nome de um demônio, assim como Calcabrina, Alixino, Cagnaso e outros. Canto 22. Vi cavaleiros desarmando suas tendas e correndo para a batalha, brilhando em desfiles cheios de garbo, vi-os até mesmo em fuga a fim de salvar a vida. Vi vossos campos devastados, ó aretinos. Assisti a cavalgatas, justas e torneios, contemplei esquadrões manobrando ao som de tubas, símbolos e tambores, ou por sinais hasteados nas praças fortes. Mas jamais vi nada igual ao demoníaco instrumento de sopro. Seguíamos, pois, os 10 diabos a mais, enfim, na igreja com os devotos e na taberna com os glutões. No entanto, eu não cessava de observar o pez fervente, procurando conhecer quais tormentos e quais atormentados a negra vala guardava. Assim como o golfinho, arqueando o dorso, avisa ao marinheiro que se deve preparar para a tormenta, aqui e ali, na fervura, alguns condenados, mostrando o lombo à superfície, procuravam alívio para seu tormento. Mas logo, velozes qual raio, no fundo se ocultavam. E, à maneira de como, à beira dos brejos, a rã deixa ver a cabeça fora mantendo ocultos corpo e pernas, no peso os pecadores, vislumbrando barbarixia, recolhiam-se sob as bolhas. Entretanto, vi um condenado demorar-se à superfície, qual rã imóvel, enquanto as companheiras fogem. Tal lembrança sempre haverá de causar-me horror. Grafiacane, que lhe estava próximo, célere agarrou-o pela empastada cabeleira e, como quem da água retira a lontra fisgada, assim o suspendeu. Os apelidos de todos os 10 demônios eu sabia, desde quando chamados pelo seu chefe. Ouvindo-os então nomear, atentei para o que fariam. Rubicante, agarra-o pelo costado. Crava-lhe os ferrões. Arranca-lhe a pele, gritavam os diabos, excitados. Pedi, mestre, se podes, identifica esse infeliz caído nas garras dos malditos. Aproximou-se-lhe o meu guia e perguntou-lhe pelo sítio de nascimento. Nasci no reino de Navarra, respondeu. Depois que meu pai destruiu seus bens e sua vida, minha mãe me pôs a serviço de grande fidalgo. O bom rei Teobaldo fez-me seu familiar e eu vendi seus favores. Pago agora por isso. Então Siriato, que de cada lado da boca exibia dentes iguais aos do javali, enfiou-lhe as presas, lacerando-lhe a pele. Entre gatos cruéis fora cair o rato, mas eis que, abraçando-o, Barbarixia gritou, para trás. A mim cabe despedaçá-lo. E a meu mestre explicou, antes de que o meu bando dilacere, interroga-o, se algo mais desejas saber. O meu guia então perguntou, diz-me se entre estes pecadores há algum latino. O condenado respondeu, deixei, faz pouco, um que da Itália foi vizinho. Se em sua companhia ainda estivesse não haveria de temer agora ferrões e farpas. Libicoco interrompeu-o, acabou-se a nossa paciência. E ao dizê-lo,
Com sua farpa arrancou ao desgraçado parte de um braço. De seu lado, Dragignaso preparava-se para atingi-lo em uma das pernas, mas o iroso líder do bando demoníaco aos dois encara, moderando-os. Diminuído o rumor, meu mestre apressou-se em perguntar ao infeliz, que as próprias feridas contemplava, quem foi essa alma, condenada como tu, que ao subires a tona embaixo deixaste? Asterisco 1. Trata-se de Ciampolo de Navarra. Tendo caído nas graças de Teobaldo II, abusou da confiança real trapaceando e prevaricando. Asterisco explicou, Frei Gomita de Galura, que todas as fraudes conhece, protetor dos inimigos de seu amo. Por ouro os pôs em segurança e os serviu, amealhar fortuna era seu principal objetivo. Em muitas e várias ocasiões deu prova de que em matéria de falsidade foi soberano. Com ele discorre sobre a Sardenha, pátria comum, em palestras em que jamais se cansam, Miguel Zanchi, o que foi juiz de Logodoro. Mas eu diria se não receasse o avanço desse demônio que se aproxima. Disse então o chefe a Farfarelo, que se aprestava para ferir, monstro carniceiro, arreda. O condenado então prosseguiu, se tendes vontade de ver e de ouvir toscanos e lombardos, posso convocá-los até o número de 7, pois é uso entre nós, malditos, assobiar um som de aviso para os que desejam vir à tona sem perigo. Convém, no entanto, que os demônios estejam à distância, para que deles os meus iguais não se arreceiem. A estas palavras, Cagnaso alçou o focinho e, sacudindo a cabeça, exclamou, essa é então a malícia dos que detestam a fervura? Ao que o precito respondeu, e justo que me toque o título de malicioso, quando aos meus companheiros preparo um acréscimo de dores. A esta observação respondeu Alixino, se pensas fugir sem castigo, sabe que ao teu encalço irei, não correndo, mas as asas batendo sobre o pés. Protege-te como puderes junto à margem. Se, sozinho, vales mais do que nós é o que veremos. Agora, leitor, saberás qual foi o ardil. Cada qual dos demônios voltou o rosto, mais rápido sendo o que maior crueldade demonstrara. O navarrês calculou bem o tempo, sobre a margem firmou-se e, num átimo, mergulhou rumo à liberdade. Grande desgosto sentiram com isto os diabos todos, e em bem maior escala o que fora a causa de escapada, o qual urrava, já te apanho. Porém o medo foi mais veloz do que a asa, e enquanto ao fundo chegava o fugitivo, no ar o perseguidor detinha-se. Assim mergulha o pato selvagem ao avistar o falcão e este volta, exausto e vencido. Calcabrina, enfurecido com o logro, voltou contra seu companheiro as garras e a ira. Raivosos se atracaram e o outro, gavião feroz, as unhas lhe cravou. Enlaçados, caíram sobre o pés, cujo calor prontamente os apartou. Mas em vão tentam escapar à fervura, pois suas asas foram endurecidas pelo betume. Barbarixia, que ao fato assistia, condoeu-se deles e enviou 4 dos seus, armados de croques, para ajudá-los. Chegaram velozmente e estenderam os forçados aos companheiros, já quase cozidos pela massa ardente. E a isso dedicavam-se eles quando partimos. Canto 23. Fugindo da presença dos demônios, os dois poetas conseguem chegar à sexta vala do 8º círculo, onde se acham os hipócritas. Estes desfilam em prantos, revestidos de grossas capas feitas de chumbo. Seguimos em silêncio, sozinhos, um atrás do outro, como marcham pelas estradas os frades menores. A rixa entre os diabos fizera com que eu evocasse a fábula de Esopo na qual a rã ilude o rato. Comparando o princípio e o fim de ambos os casos, a rixa e a fábula, encontrava-os iguais. E visto que um pensamento imprevisto nasce de outro pensamento, logo daquele vieram outros pensares, trazendo-me receio. Pois eu dizia a mim mesmo, esses demônios que por nossa causa foram logrados e conheceram vergonha, de certo contra nós alimentam rancor. Virão atrás de nós com a fúria que move o cão de caça quando por fim alcança a lebre. Já o medo me dominava e, olhando para trás, ao meu guia fui dizendo, mestre, se não nos escondermos prontamente, os demônios nos alcançarão. Parece-me ouvi-los. Respondeu, se eu for espelho, não refletiria tão claramente a tua imagem quanto vejo estampado o que tens na alma. De forma tão exata o teu pensamento coincide com o meu que um só se fazem os dois pensares. Ou me iludo ou para a direita se inclina e encosta. Se baixarmos ao vale próximo ao descê-la, estaremos livres da perseguição. Não terminara o seu parecer quando os demônios surgiram em seu voo de asas tendidas, e não iam longe.
Rapidamente o guia tomou-me nos braços, qual mãe que despertando se vê cercada por violento incêndio e, apertado o filho contra o seio, foge totalmente apressada que nada além da camisa lhe cobre a nudez. O mestre escorregou comigo do cimo da riba fragosa para o fundo da cova. Água não despenca mais veloz pela calha que faz girar roda e moinho do que a rapidez com que Virgílio desceu, levando-me estreitado ao peito qual seu filho, não seu companheiro. E da cova apenas tocará o fundo quando lá em cima os demônios fizeram-se notar, ainda mais irados pelo fracasso do seu intento. Porém, não havia mais o que recear, a providência, que da cova quinta os tornará guardiões, não permitia que na cova sexta ingressassem. Naquele fundo vimos, após, gente de cor brilhante revestida, a avançar chorando e com passos tardos, nos semblantes mostrando fadiga extrema. Traziam, os infelizes, capa e capuz que os olhos mantinham ocultos, a moda usada entre os monges de Colônia. Dourados por fora, são por dentro de plúmbio tom e assim pesados que, a eles comparados, pareceriam de palha as capas de Frederico. E por toda a eternidade tinham de conduzir o fatigante manto. Com semelhantes almas ao lado, caminhávamos, a ouvir, atentos, o seu doloroso pranto. Exaustas sob o duro peso, tão lentamente se moviam que a cada passo nosso tínhamos aos flancos companhia nova. Disse ao meu guia. Referência às capas que o rei Frederico II mandava vestir em seus inimigos, capas de chumbo muito pesadas, com as quais os réus eram atirados ao fogo. Teus prestativos olhos sem cessar procurem, a fim de que entre tantos eu identifique pecador notável no mundo ou pelo nome ou pelos feitos. E eis que um daqueles atrás de nós, ouvindo os sons da língua toscam, gritou, abrandai a pressa com que atravessais este sítio infame e vos direi quanto vos interessa ouvir. O mestre então aconselhou-me, para um instante cadência teus passos pelos dele. Detive-me e vi dois vultos que aceleravam seu andar no intento de acercarem-se, não conseguiam fazê-lo, porém, por causa do peso do manto e da estrada muito ruim. Com seus vesgos olhos eles fitaram-me longamente, sem falar. Depois, disseram-me, este é vivo, como se pode perceber pelo respirar. E se mortos em vós fossem, qual privilégio os exime desta opressora capa? Clamaram em minha direção, Toscano, que ainda em vida vieste conhecer o desfile do triste bando dos hipócritas, não recuses dizer-nos quem és. Respondi, nasci e cresci à margem do formoso Arno, na linda Florença. Ainda tenho o corpo mortal. Mas vós, cujos olhos vertem incessantemente tão amargo pranto, quem sois? Qual penar é o vosso que, dourado na aparência, tanto vos exaure? Disse-me um deles, sob o dourado destas capas, tanto peso carregamos que a cada passo oscilamos como para tombar, quais pratos de balança manejada. Estivemos na terra entre os chamados frades gaudentes, e somos, ambos, bolonheses. Eu sou catalano, e este é Loderigo. Como se pessoa única fossemos, recebemos o governo de Florença para o cultivo da paz. Em vez disso, as ruínas que ainda se vêem lá em Gardingo foram por nós causadas. Eram conhecidos por regaadentes em virtude de sua vida cheia de brilho e fausto. Principiei a dizer, frades, o vosso mal, e mais não pude, pois diante de meus olhos mostrou-se um infeliz por 3 cravos sobre o solo crucificado. Ao me ver, contorceu-se desesperado, suspirou e cuspiu na barba. Frei Catalano, de mim acercado, explicou, esse crucificado, foi quem sugeriu aos fariseus, invocando o bem do povo, que a um homem dessem morte. Está nu e estendido sobre a passagem, conforme vês, para que de cada passante suporte o peso. Neste mesmo vale, padecem igual suplício o sogro e os demais participantes do conselho que para os judeus se tornou fonte de desgraça. Virgílio mostrou-se estupefato ao conhecer a identidade do crucificado. Em seguida Catalano dirigiu estas palavras, dizei, se vos é permitido e de vosso conhecimento, se à direita deste recinto existe trilha que dele nos retire, de modo que tal auxílio não sejamos obrigados a pedir a algum demônio. Respondeu o perguntado, mais próximo do que esperais, ergue-se rochedo que se estende para longe, abraçando, sobranceiro, os vales infernais, exceção deste onde não lançou o arco. Passareis por brecha que em aclive conduz ao alto. O guia baixou por instantes a fronte, e afinal concluiu, bem erradas informações nos deu aquele que os pecadores tiraniza. E o frade, já em Bolonha ouvi dizer que entre os muitos vícios do diabo salta aos olhos o de ser pai da mentira e impostor.
O mestre afastou-se rapidamente, o semblante mudado pela ira. Deixando os que penavam sob os execráveis mantos, fui seguindo meu guia. Asterisco 3. Caifás, o que aconselhou os fariseus a crucificarem Jesus, e seu sogro Anás. Asterisco. Canto 24. Os dois poetas logram alcançar a 7ª vala do 8º círculo. Lá deparam os ladrões, que correm em meio a serpentes gigantescas, quando picados por elas, reduzem-se a cinzas, para logo em seguida renascerem. Na fase do ano novo em que os raios do sol se fazem ardentes, igualando o dia e a noite sob o signo de Aquário, quando a geada ainda recobre o campo, perfeita imagem de sua irmã, a neve, imagem que logo se desvanece, o pastor, a quem tudo falta, sai a reconhecer o campo e, vendo esbranquiçado, volta para sua casa lamentando-se, tendo já perdido as esperanças. Mas recupera o ânimo ao deparar a terra despida do triste manto branco, e com forças renovadas, tomando o cajado, apressa as ovelhas rumo do pasto. Semelhante desânimo senti ao perceber coberto pelo desalento o semblante do meu guia. Mas ele sem demora ao mal deu remédio, tão pronto chegamos à ponte derrocada, voltou-se para mim, exibindo a mesma serenidade doce demonstrada no início da nossa jornada. Depois de refletir por algum tempo, examinando o estado das ruínas, abraçou-me. E qual o homem que de tarefa complicada antecipa no raciocínio vários lances, enquanto me ajudava a escalar uma das rochas, para outra, à frente, olhava e dizia, sobre aquela devemos também subir, antes, porém, vejamos se ela pode suportar teu peso. Apesar de Virgílio ser espírito, e de me amparar na subida, era com grande custo que passávamos de uma saliência a outra. Não sei quanto ao mestre, eu porém teria desfalecido não fosse a rampa que subíamos bem mais curta que a do sítio precedente. Mas porque Malebolge inclina-se em direção ao mais fundo do poço infernal, tivemos ali a prova de que, em cada cova, uma das margens é aclive e declive a outra. Chegamos enfim ao ponto culminante, onde a última pedra se eriçava. Não pude dar, de tão cansado, um só passo mais à frente, assim como cheguei, sentei-me. Ânimo, pediu-me o mestre. Não é cedendo ao ócio nem refestelando-se sobre plumas que se obtém êxito. Aquele que à inatividade se entregar deixará de si sobre a terra memória igual ao traço que o fumo risca no ar e a espuma traça na onda. Vence a fadiga e o torpor, recobra o ânimo, que das vitórias sobre os perigos, a primeira é a da vontade sobre o corpo. Pensa que devemos subir muito mais alto e que foi pouco haver saído desse abismo. Se o que disse te aproveita, demonstra-o. Levantei-me, procurando mostrar coragem que não possuía. Disse ao guia, sigamos adiante. Sobram-me forças e determinação. Em meio a escolhos, tomamos áspero caminho, mais estreito e hostil do que o anterior. Para não dar sinal de fraqueza, eu falava ao caminhar, e eis que ouço, vindas de outra cova, palavras incompreensíveis, só me dando a conhecer estar irado quem falava. Forçando a vista, sondei o fundo do poço, mas aos meus olhos mortais não se fenderam aquelas trevas. Pedi ao mestre, desçamos um pouco, pois alguém fala e não compreendo, olho e não vejo. Tornou, outra resposta não te darei senão a favorável, pois um pedido prudente deve ser atendido, não discutido. Atravessando a ponte, atingimos o extremo onde principia a 8ª margem, e logo a cova inteira apareceu. Serpentes incontáveis se embalavam, tão horríveis de ver que só com o recordá-las nas veias se me gela o sangue. Não mais se envaideça a líbia de suas serpes, pois se produz querços, jáculos, cencres, faréias e anfisbenas, jamais tal quantidade foi mostrada, nem pelas praias do Mar Vermelho, nem no sertão da Etiópia se viu número e vulto semelhantes. Pelo meio do feroz e cruel enxame, corria gente desnuda e descomposta, sem jamais esperar descanso e a quem não valeria o heliotrópio. Algumas das serpes atavam as mãos dos infelizes atrás das costas. Outras, apertando a cauda sobre seus rins, uniam cabeça e cauda no peito do supliciado. E eis que a um dos condenados, próximo de nós, atirou-se uma das feras e cravou os dentes em sua garganta. Não se escreveu nunca um ou um i mais rapidamente do que o infeliz incendiou-se e virou pó. Estando por terra derrubado, juntou-se por si a sua cinza, e logo da cinza ele se ergueu, e se fez tal qual era antes. É assim, conforme os escritos dos sábios, que, ao se avizinhar dos 500 anos, a fênix morre e logo mais renasce. Nem de erva nem de grão ela se nutre, mas de lágrimas de incenso, e é de nardo e mirra que faz o leito para o momento da despedida.
E como o homem que tomba, sem se dar conta, sob o poder do demônio que o sujeita por terra, ou cai em convulsões por efeito de um mal qualquer, e depois, recuperando os sentidos, ainda atordoado pelo sofrimento, pasmo e estupefato olha ao redor e suspira, assim recuperou-se o condenado havia pouco perdido em chamas. Ó justiça divina, quão dura sois! Que tamanhos golpes desferis na punição extrema dos pecados! Meu guia então indagou ao infeliz quem ele era, e este respondeu: faz pouco da Toscana precipitei-me neste hórrido abismo. Vivi existência reservada a um mulo, e muito pouco humana. Sou Vanifusse, e Pistoia me foi o justo covil. Dirigi-me ao mestre, dize-lhe que não se afaste e pergunta-lhe pelo crime que lhe valeu tal condenação. Ladrão e assassino sabia já que fora. O pecador, que bem me entenderá, não se esquivou. Voltou para mim o rosto onde a vergonha e a tristeza se misturava. Disse então: maior dor me causa o haveres presenciado a minha atual miséria do que a sofrida no dia em que da vida terrena fui tirado. Mas não negarei o que me pedes. Nesta fundura me encontro por haver roubado a sacristia de uma igreja alfaias e ornamentos e desse crime a outrem haver acusado. Mas para que não te seja conforto o meu padecer, ao saíres destas paragens sombrias, ouve bem o que anunciarei: Pistoia expulsará de si a facção dos negros, Florença mudará seus mandantes e sua política. No Val de Magra, o deus Marte prepara um raio, que, envolto em torvas nuvens, fará desencadear violenta tempestade. Quando o combate houver findado, cada um dos brancos estará ferido. Digo-te tais coisas para deixá-los sem ânimo. Asterisco 1. Trata-se do nome dado aos filhos bastardos dos negros. 2. Os partidos negros e brancos achavam-se em luta permanente pelo domínio da Toscana. Dante pertencia ao dos brancos. O raio é referência ao Marquês Morello Malaspina, as nuvens retratam os combatentes negros vindos de Florença, Pistoia e Luca para a batalha contra os brancos, travada em Campo Piceno, em 1301. Asterisco. Canto 25. Ainda caminhando pela sétima vala do oitavo círculo, os poetas encontram peculatários florentinos, e veem almas transformarem-se em serpentes e serpentes transformarem-se em almas. Terminando de falar, o ladrão levantou as mãos em figa e gritou: bom proveito, Deus, são tuas. Passei a considerar amigas as serpentes quando uma delas enrolou-se-lhe ao pescoço, como a dizer: não blasfemarás. Outra já o impedia de erguer os braços, por tal modo envolvendo-os que gesto algum podia ele esboçar. Ah! Pistoia, Pistoia, bem devias reduzir-te a cinzas, de vez que teus filhos avançam no mal para além dos teus fundadores. Não vi, em todos os sombrios descaminhos do inferno, pecador tão orgulhoso. Agora calado, o ladrão fugia, porém eis vejo avançar Centauro, irado, a perguntar aos brados: onde está o celerado? Até o ponto onde o homem começa a ser animal, tantas serpentes trazia o Centauro sobre a garupa que não creio em tal número as possuísse Marema inteira. Na espádua lhe pousava dragão de asas distendidas, a cuspir fogo contra quem o fitasse. Explicou-me o guia: esse é Caco, ladrão que, nas faldas do Aventino, muito sangue derramou, comprazendo-se com tais lagos. De seus irmãos não pode gozar a companhia por haver, com sutil esperteza, roubado o sacro rebanho que pastava vizinho à sua gruta. Ali cessaram seus crimes, pois, como efeito deles, veio a morrer sob a clava de Hércules, que, dizem, desferiu-lhe uma centena de golpes, dos quais nem 10 pôde sentir. Enquanto o mestre falava, afastou-se o centauro e deparamos 3 espíritos já próximos, nos quais nem eu nem o guia havíamos posto reparo. Gritaram-nos: quem sois, interrompendo nossa conversa, pois então somente deles nos ocupamos. Não os reconheci, mas eis que, assim acontece a miúde, um deles, interrogando o outro a respeito do terceiro, os denunciou. Perguntara: e Cianfa, onde está? A essa voz, voltei-me para o guia, pondo o dedo sobre os lábios como a pedir-lhe atenção. Leitor, se não acreditares no que narrarei não me surpreenderás, pois vi então prodígios em que mal ouso acreditar eu próprio. Enquanto aos 3 observava, serpente com não menos de 6 pés contra um atirou-se e nele se enlaçou. Com os pés dianteiros lhe deu nos braços apertado nó, com os do meio corpo cingiu-lhe o ventre, e usando os traseiros imobilizava do condenado as pernas, enquanto lhe mordia a face com a cauda feria os rins. Jamais houve parasita assim entrelaçado a ramos como a serpente se enroscava aquele corpo.
E como se de ser amolecida fossem homem e serpente, misturando formas de cores, nenhum nem outro já mostrava o que pouco antes havia sido, tal qual sucede ao papel que sujeito ao fogo escurece, sem ser de todo negro, branco já não é. Os outros dois espíritos, assistindo a tudo, gritavam ao companheiro: como estás mudado, Agnel! As duas cabeças haviam se tornado uma só, e confundidos estavam os dois semblantes. Dois braços se agitavam onde antes houvera quatro, as coxas, de mistura com as pernas, o ventre e o peito, de envolta, formaram membros que iguais jamais se viram. Assim perderam-se as feições antigas, enquanto na estranha mistura de dois seres nenhum novo ser resultara. Então, qual lagarto que em dia caloroso, buscando moita fresca, cruza atalho com fulmínea rapidez, vi cobra, escura qual grão de pimenta, lívida, inflamada, arrojar-se contra o segundo dos outros dois malditos. Picou-lhe o umbigo, que é por onde a criatura recebe o primeiro alimento. E logo aos seus pés tombou estendida. O mordido fitava-a sem dizer palavra, imóvel, em bocejos, como se acossado por sono ou febre. A cobra devolvia o fixo olhar do homem, e este pela ferida e aquela pela boca fumegavam, e as fumaças se misturavam. Silencie, pois, Lucano, acerca do que ocorreu com Sabélio e com Nacídio. Silencie e ouça o prodígio maior que ora descrevo. Cale ouvídio a história de Cadmo e Aretusa, pois, se, poetando, a esta mudou em fonte aquele em serpente, não lhe tenho inveja. Nunca transmudou duas naturezas, postas frente a frente, sem estarem dispostas à troca. Aqui se vê prodígio superior. De tal modo acomodaram-se ambas as partes que a cauda da serpente, bifurcando-se, formou pernas de homem e os pés do homem, juntando-se, formaram cauda de serpente. Tudo, com perfeição tamanha que da juntura não restou vestígio ou sinal. A cauda, em duas partida, tomava a forma atrás perdida e sua pele tornou-se branda ao tempo em que a do homem enrijeceu. Asterisco 1. Soldados de Catão, personagens do poema Farsália, de Lucano. Sabélio e Nacídio são picados por serpentes, Sabelo inchou até estourar, e Nacídio a cinzas foi reduzido. Vi braços penetrarem axilas e tanto estendia a cobra os seus curtos pés quanto o homem encolhia seus longos braços. Retorcendo os pés extremos, o monstro exibiu o membro que o homem traz escondido, ao passo que o condenado teve aquele apêndice transformado em pés. O fumo que os envolvia roubou os cabelos ao homem e os colocou na cobra. Ergueu-se a serpente, rojou-se ao solo o homem, tendo um no outro olhar cravado, a conhecer das feições as diferenças. O que se ergueu compôs a fronte com os largos sobejos de matéria e modelou as orelhas, apontou o nariz e formou a boca orlada pelos lábios. Ao que em terra ficou rojado sumiram as orelhas, qual caracol que recolhe as antenas. Em troca, partiu-se-lhe a língua em falar desavisada, na boca que em focinho se mudou. E isto aconteceu no instante em que do outro a língua antes forquilhada num órgão único se tornou. A fumaça dissipou-se. Aquela alma transformada em réptil, sibilando, disparou vale afora. A cobra, feita a sombra humana, usando a língua nova, na direção do fugitivo escarrou e, voltando-lhe as costas, disse à terceira sombra, que buoso ande como eu fazia, rastejando. Estas as temíveis transformações que vi na sétima vala, cuja estranheza exige estilo sem adornos. Foi ali que, embora com os olhos e o ânimo empanados pela piedade, pude reconhecer Puxio, o desancado, o único daquelas três sombras que não mudará. O outro era aquele por cuja morte, ó Gavile, pagaste muito caro. 3. Asterisco 3. Cidade próxima de Florença, a qual executou o bandido Francesco Quercio Cavalcante. Foi duramente atacada pelos parentes e amigos do morto. Canto 26. Os poetas, agora na oitava vala, veem acesas longas chamas, em grande número, dentro delas se encontram as sombras dos falsos conselheiros. Exulta, Florença! Tão célebre é teu nome que abre asas por terras e mares, e mesmo no inferno é lembrado. Entre os ladrões, na cova destes, encontrei 5 de teus filhos, coisa que a mim envergonha e a ti nenhuma glória representa. E se é mesmo certo que cedo se sonham aqueles sonhos reflexos da realidade, verás breve o que a gente de prato deseja a ti, para a tua desgraça. Quisera eu que o mal não demorasse a desabar sobre ti, pois quanto mais rápido ele vier, menos sofrerei. Fomos-nos. O guia refez os degraus porque havíamos descido e após si me conduziu.
A trilha erma e rude, desfilando entre fraguras ásperas, exigia que as mãos ajudassem os pés. As dores que então sofri ainda as sinto quando avivo a memória daquele ínvio caminhar. Tal lembrança me anima a perseverar da vida no bom caminho, seguindo as sendas da virtude. O homem simples, no alto da colina, na estação em que por mais tempo o sol está de fora, no instante em que o vagalume sucede à mosca, não consegue notar no vale onde arou vindima perilampos tão numerosos quanto as luzes que ao nosso olhar brilhavam, pasmado pelo que divisamos ao tocar em nossos pés o fundo do 8º poço. Qual o personagem vingado pelos ursos, que, vendo subir ao céu em sulcos de fogo o carro de Elias, não pôde segui-lo com a vista, mas apenas distinguir a chama sutil, tal nuvem a vagar em céu sereno, assim surgiu diante de mim uma multidão de luzes congregadas. A alma de um pecador jazia presa a cada uma delas. A fim de vê-los, sobre a ponte eu me inclinava, apoiado em rocha que, vizinha, um socalco me estendia. Sem o que por certo eu despenharia para o fundo da hórrida cava. Dando-se conta o mestre do meu embevecimento, esclareceu, envolvido em cada chama arde um espírito condenado. Respondi, que assim se passa, eu suspeitava apenas, mas já agora creio. Dize, porém, da razão que separa no vértice aquela chama em duas, lembrando a labareda levantada da pira que de Etéocles e de seu irmão foi Ara. 2. Ele tornou, ardem no interior dessa dupla chama Ulisses e Diomedes, unidos no castigo assim como unidos foram ao merecê-lo. Purgam a traição do cavalo que de resto foi a porta pela qual entrou na Itália o gentil semi-romano, pagam o ardil que levou a morta Deidamia a chamar por Aquiles, são castigados pelo roubo do paládio sagrado. Mestre, eu pedi, se lhes é permitido falar de dentro de suas ígneas vestimentas, suplico e rogo não deixes de satisfazer o meu desejo. Que eu possa ouvir o que tem a dizer a chama bipartida que para nós se dirige. E ele a mim, digno de satisfação é o teu desejo. Serás atendido, mas convém que te cales. Asterisco 1. Perturbado por arruaceiros, o profeta Eliseu fez com que 2 ursos saíssem da floresta próxima e atacassem seus oponentes. 2. Filhos de Édipo, Etéocles e Polinice deram fim um ao outro num duelo. Postos na mesma pira, a chama desta partiu-se em duas, como se as duas almas ainda lutassem. Asterisco. Deixa que eu fale, sei bem o que desejo ouvir, e pode suceder que teu pedido não faça eco na vaidosa alma desses gregos. Tendo aquela chama se aproximado e considerando guiazados a situação e o momento, por este modo lhes falou, ó vós que sois 2 em um único facho, se ao cantar também os vossos feitos, nos versos que em vida escrevi, algum mérito ganhei, detende-vos, e que um dos 2 reconte onde e como morreu. A parte mais alta da antiga chama, agitando-se com um murmúrio igual ao da lâmpada que oscila ao vento, inclinando-se em vários rumos conforme é próprio da língua eloquente, disse, quando fugi dos feiticeiros encantos de Circe, os quais por todo um ano me retiveram junto de Gaeta, antes que Gaeta por Enéas viesse a ser assim chamada, nem a forte saudade do filho, nem a lembrança da provectidade do pai, nem o puro amor de Penélope, a esposa fiel, venceram em mim o desejo de conhecer o vasto mundo, o aspecto dos demais mortais e a sua valia respectiva. Fiz-me de velas sobre o amplo mar aberto, na só companhia de um barco e de um punhado de bravos que jamais me desertou. Em ambas as costas do mar cursei as praias da Espanha, do Marrocos, da Sardenha e de países outros que as águas do mesmo mar cercam e banham. Já éramos velhos alquebrados, eu e meus seguidores, quando chegamos enfim ao estreito que Hércules deu por limites ao mundo. 3. À esquerda havia já ultrapassado Ceuta, e à direita deixará Sevilha. Asterisco 3. Referência ao Estreito de Gibraltar. Asterisco. Eu disse, ó irmãos, que superando 100.000 perigos chegastes ao extremo do ocidente, não seja pelo pouco de vida restante que vos negueis a investir a terra estendida para além do sol, vazia de gente. Considerai a raça de que sois. Fostes feitos para perseguir a aventura e a glória, não para dar margem a temores injustificados. Tais palavras ergueram tanto o ânimo deles que logo se dispuseram a seguir em frente. E voltando a popa no rumo da aurora, dos remos fizemos asas, vogando firme, à direita deixando o ocaso. À noite vi no céu as estrelas que adornam outro polo, enquanto o nosso mergulhava na planície marítima. 5 vezes o sol que ilumina deixou acender a lua e outras tantas extinguiu depois que nos déramos ao ar do intento, quando, para nosso espanto, se mostrou, envolta em brumas, uma montanha alta como eu nunca a vira antes. Depressa nossa alegria se desfez em pranto, dessa terra nova contra nós investia um furacão.
3 vezes a proa da nave sobre si mesma foi torcida e, na quarta, a polpa erguendo muito alto, voltou a proa para o fundo e, como se obedecesse a ordens de alguém, foi descendo. E o mar terminou por nos sepultar. Canto 27. Ainda na oitava vala, os poetas tomam conhecimento de que Guido de Montefeltro ocupa o interior de uma das chamas, vão então falar-lhe. A labareda quietou-se, e, obtida a permissão do poeta, afastava-se em silêncio, e então outra chama, vindo atrás da turba, atraiu nosso olhar à sua cima, confundia-nos o som que ela emitia. Tal como o boi siciliano que fez seu primeiro mugido do pranto de quem o construíra bramia pela voz do torturado, de modo que, sendo de cobre, parecia ter por recheio o medo e a dor, assim as palavras daquele espírito desgraçado confundiam-se com o estalejar do fogo, não havendo conduto que as trouxesse até nós. Mas quando, afinal, pôde articulá-las com a perfeição desejada pela língua ao lhes dar passagem, pudemos ouvir e entender que exclamava, ó tu, a quem me dirijo e que momentos atrás disseste no idioma lombardo podes ir, já não te exorto a responder, ainda que eu signifique atraso em tua viagem, não te enfade a conversares comigo, como eu não me aborreço, antes podes ver que me alegro com o desceres a este mundo escuro. Asterisco 1. Perilo construiu para Falaride, tirano de Agrigento, Sicília, uma nova máquina de tortura, um touro fundido em cobre, o qual, recebendo em seu interior os inimigos do governante, seria aquecido ao rubro, por baixo. Os gritos de dor da vítima resultariam em sons iguais ao bramir do animal. Falaride mandou que testassem a eficiência do invento encerrando nele o próprio inventor, Perilo. Asterisco. Se é certo que vieste daquela doce terra latina onde em tempos passados pequei o meu pecado, dize-me se na Romanha há paz ou guerra, pois nasci entre Urbino e os montes que originam o Tibre. Eu ouvia, quando o guia, tocando-me, sugeriu, fala com ele, é italiano. E eu, que já tinha pronta a palavra, sem demora disse, ó alma que sob chama tão forte estás reclusa, fica sabendo que a tua Romanha jamais uma hora sequer gozou de paz no coração dos tiranos que a oprimem. Mas não está, agora, em guerra declarada. Ravenna continua, como há muito, sob as garras da águia de polenta, a qual também sobre Servia estendeu as asas. Forli, terra outrora mártir e gloriosa, que aos franceses causou enormes danos, definha sob as garras do leão verde. 2. E tanto o velho quanto o novo mastim de Verruchio, que liquidaram montanha, conservam igual sanha no morder. As cidades banhadas pelo Lamone e pelo Santerno são governadas pelo leão do Ninho Branco, que muda de partido a cada inverno, e aquela outra cidade de que o sábio banha o flanco, Cesena, assim como se ergue entre montes e planura, também ora é oprimida, ora está em liberdade. Mas rogo-te nos reveles quem és, menos cortês não sejas conosco do que fomos para contigo, para que tua história possa ser lembrada. Então aquele fogo rumorejou e, como se comovido estivesse, a ponta agitou de um lado para outro, dando-nos a ouvir estas palavras, se acreditasse responder a quem de volta estivesse à luz do mundo, permaneceria calado. Asterisco 2, alusão a Sinibaldo Ordelaffi, tirano de Forli. Asterisco. Mas porque sei ao certo que jamais se libertou quem ao inferno veio ter, falarei sem receio de infâmia. Primeiro fui homem de armas, e depois, franciscano, supondo que o santo cordão pudesse salvar-me. Nisso estava eu certo, não sucedesse que o Papa, a quem mal haja, me induzisse a retornar ao caminho do pecado. Ó como e o porquê, este vou narrando. Enquanto mantive a forma de carne e ossos que me deu minha mãe, os meus feitos imitaram mais os da raposa que os do leão. Nas astúcias e nos ardis fui mestre e tanto essa arte pratiquei para meu proveito que os confins da terra alcançou a fama de meu engenho. Quando me vi chegado àquela parte da vida na qual todos deveriam amainar as velas e colher os cabos, aborreci-me das coisas que antes havia cobiçado e, arrependido, fiz-me penitente, na esperança de que minha alma se salvasse. Pobre de mim! O perdão teria alcançado, por certo. Mas o príncipe dos novos fariseus lá de Latrão declarou guerra, não contra judeus ou sarracenos, mas contra cristãos que jamais haviam cometido crimes iguais ao de sitiar o Acre ou de traficar com o sultão. Nessa hora, nem cuidou ele do seu santo ofício, nem reparou no cordão que eu cingi e cujo destino foi macerar quem o instituíra outrora. Ao contrário, tal como no passado Constantino foi à solidão de Soracte pedir a Silvestre que da lepra o curasse, assim este me tomou por conselheiro a fim de livrá-lo de suas vaidades. Prudente, calei-me, pois em suas palavras percebi a insensatez.
insistiu, não haja receio, desde já a absolvição te concedo se me ensinas o ardil com que haja de tomar Palestina. Abro e fecho o céu, como bem sabes, pois manejo as chaves desprezadas por meu antecessor. Abalado por tão graves ponderações, entendi que partido ruim seria o meu silêncio, e disse, Padre, se desde já me absolves do pecado que cometerei, triunfarás sobre o teu objetivo, prometendo muito e cumprindo pouco. Depois que morri, veio São Francisco buscar minha alma, foi interrompido no feito por negro demônio, que lhe gritou, não o leves, não me faças injustiça. O lugar desse entre os meus foi apontado. Desde quando deu conselho fraudulento, tenho-o sob meus cuidados. Não basta, para salvar, a contrição de um momento, pois é pecaminosa a contradição entre arrepender-se e simultaneamente planejar o mal. Ah! Que mágoa e dor senti ao ouvi-lo assim falar, de mim se apoderando, pensavas que eu não possuía lógica bastante e astúcia suficiente. A menos me levou e este ao redor do corpo 8 vezes a cauda enrolou, e mordendo-a, raivoso, sentenciou, é culpado dos crimes que se pagam no interior das chamas. Por isso aqui me vês, nestas vestes chamejantes, lamentando ter me perdido. Isso dito, partiu a chama lamuriosa, vibrando a sua ponta de um lado para o outro. Quanto a mim e a meu guia, seguimos viagem. Pelo rochedo em ruínas subimos ao arco sucessivo, do qual se via o fosso onde cumprem penos que promoveram a discórdia. Canto 28. Os poetas chegam à 9ª vala, a penúltima do 8º círculo. Neste recinto estão os que desencadearam cismas religiosos, e os que semearam o ódio e a discórdia. Quem, em verso ou em prosa, lograria descrever o sangue e as espantosas chagas que vi por ali? Nenhuma língua poderia tanto, nem nenhum talento. Ainda quando o que buscasse tal feito pudesse reunir todos os que, na infeliz terra apuliana, derramaram sangue na luta ingente às mãos dos romanos, e depois, em favor destes, na guerra em que tantos anéis se perderam, conforme narrou Lívio, que não exagera, e mais a gente que foi por golpes abatida quando se opunha a Roberto Guiscardo, 2, e aquela cujos ossos ainda se podem ver em Seperano, campo de batalha onde cada apuliês falseou seu partido, e que também se vê em Tagliacoso, onde o velho Alardo venceu sem combater, e se todos esses mortos reunidos exibissem ferimentos e mutilações, ainda assim, tudo isso seria nada comparado ao que deparei no fosso de número 9. Qual um barril desfeito em arcos, assim se achava um pecador, bem no fundo. O corpo todo aberto se lhe via, do queixo ao reto. Entre as pernas, as entranhas, exibidos os pulmões e o feio saco onde o alimento se torna excremento. Asterisco 1. Alusão à batalha na qual Aníbal aniquilou um exército romano. Das últimas foram retirados muitos anéis. 2. Roberto Guiscardo, famoso mercenário, passou a vida em batalhas. Responsável pela morte de milhares de homens, é o que afirma o poeta. Asterisco. Contemplava-o, tomado de horror, quando ele gritou, abrindo mais o esfacelado seio, repara como tenho lacerado o peito. Vê quão estropiado ficou Maomé. Precede-me na marcha nos lamentos ali, que traz desfeito o rosto, do mento à testa. E todos os mais que por aqui percebes foram em vida semeadores de cismas e de escândalos. Somos perseguidos por um demônio cruel, que nos mutila sem descanso. Ao fim de giro completo desta dolorosa estrada, as feridas se fecham antes que se volte a defrontá-lo. Mas tu, quem és? Ficando aí na ponte estás, quem sabe, aumentando a pena que foste condenado. O mestre por mim respondeu, ainda não é morto, nem sentença que o condene. Vem para conhecer como aqui se padece. E eu, já morto, devo conduzi-lo através do inferno, de fosso em fosso. E tal como refiro, é tudo verdadeiro. Tendo ouvido, mais de 100 condenados pararam para me encarar, esquecendo suas dores. A alma prosseguiu, tu que talvez em breve voltes a ver o sol, diz a Frei Dolcino, o 3, que, se não deseja em breve seguir meus passos, fartamente se abasteça de comestíveis, antes que o bloqueio de neve dê triunfo a gente de Novara, a quem vencê-lo será então empresa fácil. Antes de dizer tais palavras, já havia Maomé um pé alçado, e tão logo as pronunciou, pousou o pé e foi-se embora. Asterisco 3. Fundador de uma seita que exigia o uso comum dos bens e das mulheres. Perseguido, foi-se esconder no Monte Zebelo, mas não suportou a fome, e rendeu-se. Foi preso e publicamente queimado em Nouara. Asterisco. E outro ainda,
com o pescoço perfurado, o nariz quebrado e uma só orelha, que entre outros contemplava-me pasmado, adiantou-se aos demais, e escancarando a boca, de onde rompia sangue, falou: Tu, que entre sofredores não sofres e a quem já vi, quando vivo, na pátria latina, isso se não me engano uma grande parecença, recorda-te de Pier de Medicina quando voltares a ver a doce planura estendida entre Vercelli e Marcabó. E adverte aos probos cidadãos de Fano, o nobre Egiolelo e o honrado Guido, que, se não erro no antever o futuro, morrerão, por traição de cruel tirano, junto à católica, atirados fora de seu navio. 4. Nem por piratas ou por gente argólica perpetrado, entre Chipre e Maiorca, jamais viu Netuno crime igual. O traidor, que de um olho é privado e tiraniza a terra onde um dos que estão comigo preferiria jamais haver entrado, há de chamar aqueles dois para acordo amigável, mas fará que contra o vento de Focara não precisem nem de preces nem de abrigo. Respondi: se queres que lá acima de ti eu dê notícias, indica-me e identifica quem é esse que em certa cidade preferiria não haver entrado. Ele, tocando com a mão a face de um seu igual, escancarou-lhe a boca enquanto gritava: é este, mas não tem língua. A dúvida de César dissipou outrora, afirmando que ao homem preparado é prejudicial toda demora. Cúrio, infeliz. Triste vê-lo, assim cortada na garganta a língua que sobre a terra tamanha audácia aconselhara. 5. Um condenado a quem amputaram as mãos ergueu seus cotos no ar, a banharem-lhe com sangue o triste rosto, e gritou: lembra-te também de Mosca. 6. Asterisco 4. Malatestino mandou atirar ao mar 2 nobres adversários, os quais atraíra ao seu campo prometendo a paz. 5. Caio Tírio aconselhou César a cruzar o Rubicão, precipitando a guerra civil, que condenou milhares de homens à morte. 6. Mosca de Lambert, que suscitou ódio entre guelfos e gibelinos, levando-os à guerra. Asterisco. Tu, exclamei, o que se diz, faça, frase que origem de tantos males foi para a gente toscana. E morte aos teus, acrescentei. A isto, ele fugiu, desesperado. Depois, coisa tão assombrosa me foi dado ver que hesito em narrá-la, provas não havendo comigo senão a assistência da minha consciência, fiel companheira que ao homem dá coragem, quando é pura. Certamente vi, e ainda cuido ver, avançar em meio ao infeliz cortejo um corpo sem cabeça. Caminhava, segurando pelos cabelos a própria testa, tendo-a suspensa à guisa de lanterna. Os olhos dessa cabeça fitavam-nos, e repetidamente ouvi dizer: ó! Eu! Usava a própria cabeça como lanterna, um feito em 2, e 2 reduzido a 1. Como isto é possível, sabe-o apenas aquele que lá de cima a tudo disciplina. Quando, enfim, o desgraçado chegou ao pé da ponte, vi que erguia a cabeça nas mãos, para melhor ouvirmos o que nos diria: tu que vivo visitas os mortos, dize-me se viste jamais castigo que se compare ao meu. Regressando ao mundo lá de fora, dê-lhe notícias minhas. Sou Bertrand de Borne, o que deu ruins conselhos ao príncipe João. 7. Tornei inimigos pai e filho, como Aquitofel fizera entre Absalão e Davi. Trago minha cabeça do tronco separada, tal como separei pai e filho. Asterisco 7. Bertrand de Borne instigou o jovem Henrique a se rebelar contra o rei inglês Henrique II, seu pai. Asterisco. Canto 29. A 10ª e última vala do 8º círculo, onde se acham os falsários, é alcançada pelos poetas. Os pecadores, estendidos no chão, estão recobertos de lepra. Chorei copiosamente ao ver tamanha multidão, e as feridas que a corroíam. Virgílio perguntou: por que fixas a vista nos tristes mutilados e em seus cruéis tormentos? Não foi assim que procedeste nos fossos antes percorridos. Se queres contar quantos são, lembra-te de que este fosso tem circunferência de 22 milhas e que a lua já está sob nossos pés. É escasso nosso tempo, e sabes quão longo é ainda o caminho. Respondi: se soubesses por que me detive, com certeza ter-me-ias concedido mais tempo. Contudo, o mestre partiu, e eu, acompanhando-o, completei a fala: naquele fosso, onde o lacrimoso olhar mais demorei, creio que alguém de minha família apaga os pecados cometidos no mundo. Retorquiu: não o lamentes mais, pensa que neste antro padece culpa merecida. Atrás, ao pé da ponte, eu o vi quando a te indicava, com o dedo erguido, em gesto enfurecido. Gerideu Belo, assim o chamavam. Não o notaste então, entretido que estavas com aquele que foi o senhor de Altefort? Somente quando já havia passado o percebeste.
ó mestre, a morte violenta por ele padecida, e não vingada por alguém da nossa estirpe, foi o que o levou a apontar-me com reprovação e a afastar-se de mim. Tal desdém causou-me maior piedade. Assim argumentando chegamos ao ponto do rochedo de onde outro fosso se descortinaria, do alto ao fundo, se lá embaixo não faltasse luz. Estávamos, pois, na última clausura de Malebolge, sobre o arco a que chegavam os ais e os lamentos dos danados reclusos em recinto imundo. Tapei os ouvidos, terrivelmente comovido com os sons cruentos. Tão acerba era a dor nos ais descrita, qual se no calor de entre julho e setembro fosse possível reunir todos os enfermos das pantanosas regiões da Marema, da Sardenha e das Chusmas que vão buscar remédio nos hospitais da Valdichiana. De poço mais profundo subia o fedor que costuma fugir dos corpos em decomposição. Volvendo à esquerda, descemos até o extremo, claramente discernindo então a soleira infeliz da cova escura. É aquele o sítio mais baixo do inferno onde a justiça infalível do Senhor pune de modo inflexível os falsários cujos feitos ali de volta em volta são rememorados. Não acredito ter conhecido maior tristeza o povo de Egina ao ver os seus adoecendo e o ar pestífero aos animais trazer a morte, tanta impureza havendo em tudo que até os vermes morreram. Segundo narram os poetas, para repovoar a ilha foi preciso que a nova população fosse feita com o sêmen das formigas. Ao presenciar os males que a fúnebre turba afligia, não foi menor a minha mágoa. Um espírito vi que pousava sobre o ventre, outro que sobre um terceiro se estendia, cada qual se arrastando e se estorcendo no lajedo torpe. Passo a passo avançamos, e sem falar, vimos e ouvimos os míseros em vão esforço pretenderem pôr-se em pé. Notei dois, sentados, um no outro a se apoiar, quais torteiras uma outra se aquecendo, estavam da cabeça aos pés cobertos de crostas apodrecidas. Nunca vi criado posto impressa pelo patrão ou guarda que vigiando de má vontade percebe chegar o superior. Manejar com tamanha fúria a forte escova quanto veloz e fortemente aqueles dois sobre si raspavam as unhas, buscando aliviar o ardume que os afligia continuamente. Com as unhas retiravam da pele crostas horrendas, e grandes como nem mesmo as têm os peixes. Virgílio falou a um dos dois, ó tu, que os dedos transformas em tenazes para com extrema fúria raspares o próprio corpo, dize-me-se, entre estas almas castigadas, alguma é de italiano. E por nisso me atenderes, desejo que tuas unhas, pela eternidade, sejam suficientes ao teu serviço. Chorando, o interpelado respondeu, ambos o somos. Mas tu quem és, que assim nos interrogas? Explicou meu guia, devo conduzir a este, ainda vivo, de círculo em círculo, mostrando-lhe o inferno inteiro. A isto, os dois deixaram o comum apoio, para mim se voltando, e a turba que passava prestamente os imitou. O meu bom guia, acercando-se, aconselhou-me, fala-lhe segundo o teu desejo. Comecei, que nunca a tua memória desapareça do mundo dos homens, mas com eles permaneça por muito tempo. Dize-me quem és e de onde vieste. Não te cause vergonha narrar-me a pena e por que ela te foi aplicada. Fui de Arezzo, começou o primeiro, e Alberto de Siena queimou-me vivo. 1. Asterisco 1. Grifolino de Arezzo, alquimista conhecido, foi condenado à fogueira por haver apregoado ser capaz de voar e não ter capacidade de realizar a proeza. Mas é outra razão que me condenou. Dissera-lhe, gracejando, posso, querendo, voar pelos ares, e ele, possuindo grande ambição e pequeno entendimento, desejou ardentemente lhe ensinasse tal arte. Como não pude torná-lo um novo Dédalo, fez que me mandasse à fogueira aquele que o tinha por filho. No último dos fossos vim cair por sentença rigorosa de Minos, que na alquimia enxergou o meu crime. Falei ao meu mestre, existiu jamais gente tão vaidosa quanto os sieneses? De certo nem a francesa é tão cheia de si. O segundo dos leprosos, ouvindo-me, respondeu, abre exceção para Astrica, sempre amigo da poupança, e para Nicolau, que criou o costume requintado de com o cravo indiano temperar a boa comida, e ainda para Caxia de Aciano e os companheiros seus, com os quais esbanjou o valor de bosques e vinhedos, e também para Agbagliato, o galante. 2. Mas se queres saber quem te informa destas coisas, deste modo aos sieneses censurando, repara no meu triste rosto e recordarás que já o viste um dia. Sou a sombra de Capochio, o que falsificava metais com os recursos da alquimia. Asterisco 1-2, trata-se de ironia. Strica, seu irmão Nicolau, Caxia de Aciano, Agbagliato, todos conhecidíssimos perdulários inconsequentes. Asterisco. Canto 30. Ainda na 10ª vala,
os poetas encontram outra espécie de falsários. No tempo em que Juno, com ciúme de Semele, jurou vingança contra o sangue tebano, disposição de que por muitas vezes deu provas, com tamanha loucura perturbou o cérebro de Atamante que este, encontrando a esposa lhe exibir no colo os 2 filhinhos, pôs-se a gritar: estendam a rede. Eia, vamos apanhar a leoa e os leõezinhos. E isso dizendo, tresloucado, estendeu os braços, apanhou um dos meninos, Learco, e girando-o no ar destroçou-lhe a cabeça num rochedo. A mãe, abraçada a outro filho, atirou-se ao mar. E quando a fortuna da guerra reduziu a cinzas a pujança de Troia, pouco antes tão altiva, e morrendo, o rei morria com o seu reino, a triste Écuba, mísera, prisioneira, depois de ver morta a filha Políxena, encontrou o filho Polidoro morto em praia esquiva, e ali, por grande angústia possuída, uivou como se fosse cadela, tanto lhe pungira a alma ferida. Mas nem em Tebas nem na Troia destruída, homens e feras jamais revelaram raiva em proporções tão desmedidas como testemunhei existirem 2 lívidas almas que passaram a correr, nuas, os dentes nos mostrando, quais porcos fugidos à pocilga. Uma delas atingiu Capochio e, aferrando-o pela nuca, pôs-se a arrastá-lo, o ventre raspando a rocha dura. O espírito do homem de Arezo, tremente, disse-me, é Giane-se xixi esse raivoso que de outros condenados usa agravar o sofrimento. Pedi-lhe então, se do outro furioso conseguires fugir, não deixes que ele se vá sem que eu saiba de quem se trata. Respondeu, é a alma antiga de Mirra, a infame que, movida por paixão ímpia, induziu o pai a fazer-se seu amante. Para torná-lo conivente, falsificava em seu corpo as formas de outra mulher. Esse que me agarrou, ardil empregou um dia para ganhar a égua mais valiosa da manada. Apresentou-se como sendo buoso Donati e a um falso testamento deu forma legal. Observei atentamente os 2 furiosos até que passaram. Volvi-os então para os outros desgraçados. Vi um com o tronco talhado na parte onde se bifurca em pernas. Castigava o grave hidropisia, cujo humor, formado pelo sangue mau, deforma o corpo, desproporcionando ventre e cabeça. Mantinha a boca escancarada como faz o ético, pungido pela sede, que retorce um dos lábios para a testa e o outro para o peito. Bradou-nos, ó vós, que a este negro abismo descestes, ignoro por quais mercês isentos de pagar as duras penas, ponde reparo em minha miséria e conhecereis toda a história de mestre Adão. Outrora, na terra, conheci o gozo do mando e dos prazeres. Hoje, por gota de água suspiro em vão. Dos riachos que murmurando procuram o rio Arno, na verde encosta de Cosentino, ao longo de frescas e doces canaletas, sem cessar a saudade reavivo. Esse grato memorar meus sofrimentos e mágoa aumenta, aumentando o mal que me desfigura. Falsário queimado em Florença por haver falsificado a moeda florentina que tinha por efígie São João Batista. Impõe a justiça, que me castiga implacavelmente, que, para aumento e continuidade dos tormentos, seja recordado o sítio ameno onde pequei. Foi em Romena que com falsos cunhos em dinheiro gravei a imagem do Batista e por isso meu corpo foi queimado. E mais me contristo não ver aqui as almas de Guido, de Alessandro e de seu irmão. Por vê-las, a visão da própria fonte branda esqueceria. Se é que os raivosos que sem cessar vão por aqui girando não pretendem enganar-me, uma daquelas 3 almas já para aqui baixou. Mas isso, que valia me traz? Em vão tento caminhar. Se em um século inteiro eu fosse bastante rápido para avançar uma polegada, por-me-ia sem demora a procurar por aquele espírito detestado, embora tenha este vale infernal 11 milhas de comprido e quase uma de largura. Seus conselhos me arruinaram, levaram-me a falsificar florins. Tornei a perguntar, quem são aquelas 2 sombras que ora vejo à tua direita, a deitar fumaça como no inverno sucede as mãos umedecidas? Explicou-me, assim estavam quando desci e creio ali os verei em tal postura pelo tempo sempiterno. Uma é a falsa mulher que acusou José, o outro é Sinon, o grego, traidor de Troia. Por força de uma febre abjeta, uma fumaça fedorenta se desprende deles. Uma das sombras mencionadas, certamente melindrada ao ouvir lembrar da sua traição, esmurrou de tal modo o ventre de Adão que a barriga soou qual tambor percutido. Mestre Adão, em troca, lhe bateu no rosto e, ainda brandindo o punho igualmente duro, gritou, mesmo não podendo mover agilmente o corpo, tem o braço veloz o bastante para rechaçar a tua ofensa. O outro, por sua vez, o exprobrava, foste mais do que lento e sem vontade quando ao cadafalso te conduziram por causa do dinheiro falsificado.
A isto, o hidrópico repus, é verdade, mas verdade não disseste quando de ti, em Troia, exigiram juramento. Se falseei a verdade, insistiu o grego, falsificaste o cunho, estou aqui por crime único, tu, por mais crimes do que os de qualquer demônio. Retorquiu da barriga inchada, lembra-te do cavalo, façanha que ainda agora toda a gente causa asco. Devolveu Sinon, bem haja a sede que te consome e que o teu ventre faz inchar a ponto de ocultar a vista. Treplicou o moedeiro falso, só veneno, sempre, sabe lançar a tua boca. Se o humor malsão me toma o teu corpo arde em febre, e não seria preciso mais do que uma palavra para que te debruçasses à fonte de Narciso. Eu ouvi os dois atentamente, quando Virgílio advertiu, irei zangar-me contigo se continuares a lhes dar atenção. Ao ouvi-lo assim falar, fixei-o com tal vergonha que ainda hoje, ao relembrá-lo, me ruborizo. E como quem, sonhando com maus sucessos, mesmo no sonho deseja que tudo não passe de pesadelo, queria desculpar-me e não conseguia nem dava atento a que o meu silêncio era já um pedido de desculpas. O mestre assossegou-me, mesmo vergonha menor do que a tua escusaria a culpa bem maior. Liberta-te de todo o pejo. E lembra-te, se presenciares outra vez esse tipo de discussão, faze de conta que ao teu lado eu digo, com prazer sem ouvi-la é torpeza. Canto 31. Deixando o oitavo círculo, Dante e Virgílio chegam ao poço dos gigantes. O gigante Anteu acomoda os poetas em sua imensa mão e os coloca com suavidade no nono e derradeiro círculo. A mesma língua que me causará vergonha logo mais foi meu remédio. Assim ouvi dizer da prodigiosa lança de Aquiles e de seu pai, a qual curava feridas que ela mesma abria. Deixamos o triste valo, atravessando a borda do muro ao seu redor distendido. Não sendo noite não sendo dia, pouco à frente eu enxergava, mas eis um estrugir de trompa retumbando tão alto que nenhum trovão poderia soar mais alto. Para o lado de que viera, voltei o rosto, ali concentrando a atenção. Tão potente não soara a trompa de Orlando quando Carlos Magno perdeu a santa batalha. Olhando com atenção, julguei perceber várias e elevadas torres. Indaguei, mestre, que estranha cidade é aquela? Respondeu, a distância e a luz crepuscular induzem à ilusão. Aprenderás, ao chegar lá, como a distância e os sentidos iludem o bom juízo. Por ora, apressa o passo. Tomou-me a mão e com voz amiga prosseguiu, antes que nos adiantemos, quero dissipar teu engano. O que vês não são torres, são gigantes. Embora isso pareça confuso e raro, hás de vê-los mergulhados no poço até o umbigo. Tal como ao dissipar da névoa mais e melhor a visão discerne aquilo que o vapor mantinha fosco, assim, à proporção que penetrava com o olhar a sombria atmosfera, achegando-nos à borda, apagava-se o engano e crescia o medo, pois ao modo pelo qual os muros do castelo de Monteregione coroam-se com torres, ali a margem ao redor do fosso aparecia torreada por meias figuras de formidáveis gigantes. Júpiter do céu ainda ameaça com trovões. Já podia divisar um deles, seu rosto, suas espáduas, o peito, boa parte do bojo do ventre, além das costas, os dois braços. Bem fez a natureza quando se esqueceu de como gerar tais monstros, privando desses instrumentos ao guerreiro deus Marte. Se a selva e o mar ainda são povoados pelo elefante e a baleia, quem cogita desse detalhe com retidão de pensamento entende por que a natureza, agora como dantes, cria tais bichos. Pois somente quando a força e a inteligência se unem a um gênio perverso, como sucede em relação àqueles gigantes, não é possível ao homem resistir-lhes. A face daquele que eu mirava apareceu-me tão larga e comprida quanto a pinha de São Pedro, em Roma. Os demais membros eram proporcionais. Acima da borda do poço, apenas se via metade do seu corpo. No entanto, calcula-se bem que, se o medíssemos da cabeça à cintura, 3 frisões hercúleos não somariam igual altura, pois estimo que 30 largos palmos lhe corressem dos flancos até o pescoço. Rafael Maia Mes Abialmos e gritou de súbito a assustadora boca, que não sabia entoar mais doces salmos. Asterisco 1. Havia, no tempo de Dante, na praça da Basílica de São Pedro, em Roma, uma pinha de bronze com 4 metros de altura asterisco. Contra ela gritou meu guia, ó alma rude e bravia. Faz soar a trompa se com ela podes aliviar a ira ou outra paixão que em ti, ardente, lavra. Busca ao redor do pescoço, ó alma sem oriente, e vê que teu largo peito imobiliza a correia. Depois, a mim anunciou, ele mesmo, do que eu disse se acusa. É Nemrod,
e por haver persistido em doida empresa é que o mundo uma só linguagem não usa. É inútil que lhe falemos, não entende nenhum idioma, e o que usa ninguém consegue compreender. Seguimos rumo à esquerda. Outro gigante se nos depara a tiro de besta, superior ao primeiro em corpulência. Não sei quem tivera forças para tal fazer, mas é fato que seu braço direito estava ligado ao dorso e o outro braço ao peito preso por cadeia de rijo laço que, com 5 voltas, lhe cingia do enorme corpo a parte descoberta. Disse o meu guia, este soberbo pretendeu provar a sua força contra o sumo Júpiter e eis o fruto do orgulho que o perdeu. É Efialtes, e mesmo que se diga que com seus irmãos aos céus causou receio, os braços que então movia já não move. E eu a ele, gostaria de ver o gigantesco corpanzil do desmesurado Briareu. Ao que me respondeu, verás Anteu, 2, que anda livre e é o que nos deporá no fundo deste fosso, centro infernal. O que mencionaste encontra-se longe, e este que está vizinho lhe é semelhante em tudo, tendo a mais, horror maior na face. Jamais houve terremoto tão violento, que abalasse com tal presteza torres e muralhas, qual a agitação de Efialtes, que nisto se movia. Eu nunca como então receei a morte, e de certo só com o medo morreria, se não o soubesse muito bem algemado. Asterisco 2, trata-se de um gigante mitológico conhecidíssimo. Era prodigioso caçador de leões. Foi morto por Hércules. Asterisco. Seguimos viagem, mais à frente avistei Anteu, cuja cabeça em 5 braças sobrepujava a borda do Penedo. Assim lhe falou meu mestre, ó tu, que no vale afortunado, que ainda hoje marca a glória alcançada por Cipião no dia em que Aníbal, com os seus, voltou-lhe as costas, atrevidamente caçaste 1000 leões por vanglória, e que, se aos teus irmãos houvesses ajudado na ousada guerra, talvez a história registrasse a vitória dos fortes filhos da fecunda terra. Não te enfades conosco e suavemente leva-nos abaixo, ali onde o Cocito faz rolar suas frias águas. Não nos induzas a fazer este pedido aos titãs Tifeu e Tício. Este, ao meu lado, te pode dar o que mais deseja, bom nome lá no mundo, pois ele ainda vive e espera viver muito, se antes do tempo a morte não o convocar. Sem demora Anteu empolgou o mestre com aquela mão que já fizera o próprio Hércules sofrer. Virgílio, ao sentir-se empalmado, disse-me, aproxima-te para que te abrace. E logo eu e ele formávamos um só feixe, bem unidos. Como aquele que olhando a Carizenda 3, do lado em que ela pende, ao passar no céu nuvem apressada crê que para o outro lado a torre caia, assim vi curvar-se para nós o altíssimo Anteu. Naquele instante, bem quisera encontrar-me em estrada muito distante. Mas foi suavemente lá, naquele fundo onde Lúcifer e Judas em estreiteza se comprimem, que ele nos deu assento. Então, aquele gigante curvado impertigou-se novamente. Asterisco 3, torre inclinada, em Bolonha. Canto 32. Dante e Virgílio chegam à planície do 9º círculo. Percorrem o primeiro recinto, a Caína, para os que traíram os do próprio sangue, e o segundo, a Antenora, para os traidores da pátria. Se eu descrevesse com rimas duras, rascantes, o fúnebre passo, razão de ser do inferno, far-lhe-ia justiça. Mas rimas assim não quero, e é pois timidamente que intento fazê-lo. Descrever o mais profundo buraco do universo não é tarefa que se cumpra com prazer, nem que calhe a quem sabe apenas dizer papai e mamã. Peço às musas que auxiliem meu verso como ajudaram um dia Anfião a murar Tebas, porque a realidade não desejo distorcer. Desgraçado bando que encontrei em lugar tão difícil de retratar, fósseis antes gado. Alcançamos o fundo de escuro poço, mais baixo que os pés dos gigantes. Eu ainda olhava, pasmado, o alto muro circundante, quando ouvi dizerem, atenção, caminhante, para que não pises a cabeça de teus irmãos desventurados. Voltei-me e olhei fixamente. Diante de mim, e sob meus pés, divisei lago coberto de gelo, tão plano que de vidro pareceria a muitos. A correnteza do Danúbio não seria em toda a Áustria mais duramente enrijecida em pleno inverno, nem a do rio Dom na sua pátria seria mais fria. Tão duro este gelo que se por cima lhe caísse o Tambernico ou Petrapana, certamente não o romperia. Como arranque no charco se esgoela a coachar, com o focinho de fora, enquanto na sua cabana camponesa sonha com as alegrias do respigar, assim gemiam as almas na frieza do gelo, metidas nele até a cintura, lívidas, batendo o queixo com a mesma rapidez com que as cegonhas batem o bico. A cabeça pendendo para o peito, a boca a tremer de modo repelente, juntavam nos olhos sinais de amargura.
Quando reparei nas almas que me cercavam, mesmo junto aos pés, descobri duas tão próximas uma da outra que cabelo com cabelo se mesclavam. Perguntei-lhes: quem sois, que os peitos assim juntais em tão estreito laço? Voltando-se, por curto instante me encararam, mas de seus olhos, úmidos, correram lágrimas e não palavras, e o frio reinante logo o gelo fez das lágrimas, desse modo velando aqueles olhos. Quais tábuas fixadas pelo prego, assim estava unido o par sombrio, embora à moda de carneiros, cada qual amarrar, no outro buscou saciar a fúria ingente. Contudo alguém, que perderá as orelhas em virtude do intenso frio, observou: serão meus companheiros teu espelho? Queres saber quem foram aqueles dois? O vale por onde o Bizenzio abre o curso já lhes pertenceu e a seu pai, Alberto. Nasceram do mesmo ventre em toda a Caína, ainda que procures, não encontrarás outros tão dignos de estar no gelo sepultados. Nem aquele a quem, com golpe de lança, Arthur rompeu o peito e a sombra. 2. Asterisco 1. Os olhos mortais de Dante eram refletidos pelo pavimento de gelo, coisa que foi percebida pelos condenados. 2. O rei Arthur teria assassinado seu filho, Mordred, com um golpe de lança, abrindo-lhe no corpo tal ferida que através dela poderia passar um raio de sol. Asterisco. Nem Focaxia nem esse que a cabeça inclina para não mostrar a fronte, e que se chamou Macheronissasol, nome bem conhecido, sobretudo de ti que és toscano. E agora, para que saibas, sou Camicion de Ipazi, e meus crimes serão atenuados quando aqui chegar Carlino. Anotei mais de 1000 outros vultos, arroxeados, tiritantes, de tal modo assustadores que por arrepios ainda sou tomado quando, diante de vastidões geladas, recordo o que ali presenciei. E avançando para o centro em que o universo reúne o seu peso, trêmulo, a treva eterna conheci. Por isto foi que a contragosto, por sorte ou acaso, entre cabeças desfilando, a uma delas pisei. Ela reclamou, chorando: por que me pisas? Se não é teu propósito tomar vingança do sucedido em Montaperti, por que me queres causar dano? E eu: mestre caro, espera-me. Este danado lançou-me dúvida e quero esclarecê-la. Caso percamos nisso tempo, depois buscarei recuperá-lo. Virgílio parou e perguntei ao pecador, que então bradava suas blasfêmias: quem és, que me censuras? Tornou: antes dize quem és tu, que pela antenora caminhas, a espezinhar faces alheias. Ainda que fosses vivo, bem violento foi o golpe desferido. Respondi: vivo sou e, se alcançar no mundo fama, poderei auxiliar-te a situar o teu entre outros ilustres nomes. E ele a mim: muito outro é o meu desejo. Vai-te, pois. Demasiado nos tens molestado. Aqui não há lugar para a lisonja. Agarrei-o então pela cabeleira, ameaçando: ou me dás teu nome, ou nenhum fio te restará hoje na cabeça. A isto respondeu: ainda que 1000 vezes me arranques os cabelos todos, não te direi quem sou nem te mostrarei meu rosto. Tinha já envolvido as mãos em suas melenas e uma parte dos cabelos lhe arrepelara. Mas ele baixava sempre mais o rosto. Eis quando outro condenado grita: que tens, ó boca? Não te basta bater o queixo? Já é preciso latir? Que diabo te tortura? Ao que tinha prisioneiro em minhas mãos proclamei: basta. Podes estar calado. Já sei quem és, vil traidor. Para teu castigo, por toda a terra contarei o teu destino. Exclamou: vai e conta o que desejares, se puderes sair deste abismo infame. Mas descreve também a sorte deste outro, o indiscreto. Narra que ele ainda chora o ouro pelo qual se vendeu aos franceses. Podes dizer: vi Bossuet era com muitos de seus iguais no gelo sepultado. E se perguntarem por esses outros, a fim de que possas responder: olha ao redor e verás Beccheria, que Florença mandou degolar, ao lado de Gianni de Soldanier, Ganelon, e aquele Tribaldello, que quando Faenza dormia lhe abriu as portas. Eu já me afastara daquele ponto, seguindo o guia, quando duas cabeças enxerguei, em fenda de tal modo postas, que a nuca de uma saía da boca da outra. Qual faminto que o pão agarra e morde, os dentes de uma no crânio da outra se aferravam, assim como te deu a dentadas lacerava o crânio do morto Menalipo. Exclamei: ó tu que, qual fera enlouquecida, mostras tanto ódio contra esse a quem mordes, que ofensa tão grande ele te fez? Se tens razão para tal proceder, dize-me quem és para que eu possa fazer a tua defesa, se a língua não me secar antes. Canto 33. Na antenora,
Dante e Virgílio ouvem a narrativa da desgraça de Ugolino. Chegam a Ptolomeia, onde se acham os que traíram os amigos. Tirando a boca do seu repasto, limpou ao pecador na cabeleira do crânio que ia devorando. E disse: Desejas que eu reviva a dor atroz que me oprime, tão grande que antes mesmo de narrá-la me tortura? Mas se minhas palavras forem sementes da infâmia do traidor que me serve de pasto, eu falarei. Não sei quem és nem como pudeste aqui chegar, mas Florentino eu te diria pela pronúncia. Na terra me chamei Conde Ugolino, e este outro foi o arcebispo Rogério. Explicarei por que meu desatino. Não precisarei narrar como, a traição, fui por este preso e morto. O que ignoras é o tipo de morte que me foi dado. Dize-me se já vistes alguém sofrer tão cruelmente. Na torre, chamada depois desses acontecimentos de Torre da Fome, onde outros padecerão ainda, através de estreita fresta pude contar a passagem de muitas luas, quando certa noite, um sonho mau, fendendo o véu que oculta o futuro, deu-me notícia do que me fora reservado. Este aqui apareceu-me no sonho como guia e chefe de feroz caçada, encurralando um lobo e seus lobinhos naquele monte que aos pisanos impede enxergarem Luca. Terríveis lobos famintos, em matilha formada por Gualande, Cismundilan Franchi, perseguia-nos em fúria. Vi, ao fim de curta perseguição, pai e filhos tombarem, e os raivosos dilacerando-lhes os flancos. Quando despertei, ao clarão da alva, meus filhinhos pediam pão, dormiam ainda, sonhando em meio a gemidos. Se ouvindo isso não sentes o que então eu antevi, és o mais cruel dos seres e nunca por nada mais irás chorar. Acordaram os meninos pela hora em que usualmente a magra comida nos traziam. Da horrível torre então ouvi pregarem as portas. Nos 4 pequenos pousei a vista, já quase morta. Choravam. Eu não podia chorar, pois tinha a alma petrificada. Um deles, Anselmo Xio, observou: Que tens, pai, que nos olhas com tão estranho olhar? Não chorei nem disse palavra todo aquele dia e a noite que se lhe seguiu, até que de novo o sol sobre o mundo levantou-se. À primeira luz entrada no doloroso cárcere, pude ver o meu macerado rosto nos 4 pequenos rostos retratado. De ira, mordi as mãos. Eles, cuidando que o gesto eu devesse à fome, levantaram-se e disseram-me: Pai, sofreremos dor menor se de nossa carne te nutrires. Dela, foste tu a nos vestir, agora tira dela o teu sustento. Silenciei para mais não contristá-los. E aquele dia e o outro dia, estivemos todos silenciosos. Ó dura terra, por que a nossos pés não te abriste? E sucedeu que, ao 4º dia, Gado atirou-se-me aos pés murmurando: Pai, por que não me socorres? E morreu. E assim como me estás vendo, vi morrer os outros 3, um a um, entre o 5º e o 6º dia. Apalpando, busquei seus corpos, pois já cego estava, não os podendo ver. 2 dias passei, seus nomes repetindo. E para acabar comigo, o que não puderam dor e sofrimento, pôde o longo jejuar. Quando tais palavras disse, torcendo a vista, voltou, furioso, a remorder o crânio do mesquinho, qual mastim que fortemente rompe um osso. Ah! Pisa! Vergonha dos que habitam a meiga terra onde o doce se ressoa, uma vez que teus vizinhos em te punir são lentos, auguro que velozmente Caprara e Górgona, postadas na foz do Arno, impedindo das águas a saída, levante-as até afogar a última das tuas gentes. E se o pobre Ugolino foi acusado de haver ao inimigo entregue os teus castelos, por que também os filhos punir com tal castigo? Eram inocentes pela própria idade, esse Uguccione, esse Brigata e os 2 irmãos sobre os quais usaste tal ferocidade, ó nova Tebas. Passamos para a seguinte estância, Ptolomeia, onde, não voltada para o alto, mas supina no gelo, vi outra casta de pecadores. Tendo o rosto voltado para as costas, não podem do pranto auferir alívio. As lágrimas para o peito lhes refluem, aumentando em muito o sofrer. Antes de rolar, petrificada em gelo, a lágrima forma, em cada órbita, venda de neve sobre o olho inteiro. Embora o extremo frio houvesse tornado insensível o meu rosto, pareceu-me perceber aragem branda. Surpreso, perguntei: Mestre, que produz tal vento, se não há aqui vapor de que ele se faça? 2. Respondeu: Breve chegaremos a um ponto onde teus olhos darão resposta aos ouvidos, dando-te a conhecer como este vento é produzido. Asterisco 1. Caprara e Górgona, ilhotas do Mediterrâneo, diante da foz do Arno.
2. Acreditava-se à época que o vento resultasse da evaporação da terra. Não chegando o sol até o fundo do inferno, como a evaporação se daria? Eis que um dos padecentes gritou: ó almas cruéis! Ó almas perdidas, que à última instância infernal fostes condenadas! Libertai meus olhos da gelada cobertura para alívio dar ao peito aflito, antes que novas lágrimas cristalizadas aumentem meu penar. Retorqui: se queres ajuda, dize-me quem és, e se eu faltar ao trato, seja metido entre os danados do derradeiro sítio. Explicou-me: sou Frei Alberigo, o que serviu as frutas do mau horto. Aqui, por castigo, recebo tâmara por figo. Exclamei: pois então morreste? E ele: eu mesmo não sei se lá no mundo meu corpo é morto ou vivo. Coisa tamanha só em Ptolomeia sucede, as dores aqui pungem antes que Atropos. 3. Movo o dedo. E para que tu, com diligência maior, removas dos meus olhos as endurecidas lágrimas, revelo que no corpo do traidor, no instante em que a traição consuma, penetra demônio que o governa até o momento extremo, estando a alma já de muito nesta caverna. Ainda vivo e feliz em seu país natal tu supões esteja alguém que ao meu lado agora inverna. Se é que vieste de pouco, hás de saber que há muito mais de ano ele está aqui recluso. Contestei: creio que te enganas. Branca de Oriá. 4. Ainda é vivo a esta hora, e come e dorme e veste-se de pano. Tornou, ao poço lá em cima, onde ferve o peixe, e que se chama Malebranche, não havia ainda chegado Miguel Zanche, quando um demônio tomou lugar no corpo deste de um parente seu, cúmplice na traição. Mas agora, estende as mãos e ajuda-me a abrir os olhos. Asterisco. 3. Atropos, a mais velha e implacável das parcas, era quem cortava o fio da existência humana. 4. Branca de Oriá, genovês, assassinou o sogro para herdar-lhe a fortuna e o cargo que este desempenhava na Sardenha. Asterisco. Mas não o ajudei, pois entendi haver errado ao querer com tal canalha ser gentil. Genoveses, gente divorciada dos bons costumes, amantes do pecado, por que não sois dispersos pelo mundo? Eis que junto ao pior espírito da Romanha encontrei um de vós, traidor a tal ponto infame, que sua sombra no cocito já se banha enquanto seu corpo se mostra no mundo, bem vivo. Canto 34. Os dois poetas se avistarão agora no quarto recinto do nono círculo, a Judeca, onde são punidos os traidores de seus chefes e benfeitores. Vexila regis prodeu inferni, em nossa direção, à frente, pois, observa e hás de vê-los, se o teu olhar puder discernir, disse o mestre. E assim como se distende neblina espessa, ou quando, em nosso hemisfério, a noite feche um moinho ao longe, tendo as pás agitadas pelo vento, chama nossa atenção, pareceu-me divisar vulto igual. O vento que soprava abrigo me fez buscar junto do mestre, que outro amparo por ali não existia. Havíamos por fim chegado, tremo ao descrevê-lo em versos, aquele ponto onde os condenados, cobertos pelo gelo, nele transpareciam como trincas no bom vidro. Alguns vi, deitados, outros eretos, grande número, com as pernas para o alto, vários deles, vergados a ponto de com os pés e as faces formarem arco. Quando, no entender do mestre, avançáramos o bastante, decidiu-se a indicar-me a criatura que outrora exibirá formoso semblante. Tocou-me e me deteve, dizendo: eis Lúcifer. Este é o local onde de extrema fortaleza convém que armes o espírito. O quanto, então, me senti gelado e oco, não me perguntes, leitor, que não o saberia dizer, pois todas as palavras são poucas para descrevê-lo. Não morri e contudo não vivia. Asterisco. Vençam os estandartes do rei do inferno. Asterisco. Se acaso és dotado do suficiente engenho, imagina o quanto estive privado, tanto da vida quanto da morte. O imperador do reino doloroso erguia o peito para fora da geleira. Eu, com minha estatura, mais próximo estou de um gigante do que um gigante comparado com o braço, apenas, de Lúcifer. Imagina pois, leitor, quão grande será Lúcifer se calculado pelo tamanho de seus braços. Se um dia foi belo, quanto é hoje horrendo, se contra seu Criador alçou a fronte, bem entendo seja ele a fonte única do mal que o mundo chora. Qual não foi minha estupefação ao aperceber-me de que de 3 faces era a sua cabeça? Era vermelha, a indicar o ódio que o move, a face que eu via de frente, as outras repousavam, cada uma sobre largo ombro, mas lá em cima, no alto crânio, formavam as 3 um só conjunto.
A da direita estava entre o branco e o amarelo, a da esquerda lembrava a cor que a morena gente nascida e afeita a terra onde o Nilo tem seu curso. Sob cada feice, duas asas vastas o quanto convém a um ser de tal modo volátil e mau. Velas assim grandes não vi jamais em nau de alto mar. Não tinham penas, e mais lembravam pela forma as asas dos morcegos. Continuamente agitadas, produziam os 3 ventos gélidos que mantêm-lhe gelado o cocito. Pelos 6 olhos chorava, por 3 peitos escorriam suas lágrimas, pranto feito de sangue e espuma. Em cada boca triturava um pecador, qual moinho a esmagar o grão. Para o condenado da boca fronteiro morder era pouco, pois com as garras, em constante fúria, Lúcifer lhe arrancava a pele. Indicou-me o mestre, essa alma que sofre maior padecimento é Judas Iscariotes. Dentro da bocarra infernal tem a cabeça, e fora as pernas não cessa de agitar. Os que vês das outras bocas pendentes são Bruto, preso à boca de cor mais negra, repara como se contorce silencioso se mantém, e Cássio de membros especialmente robustos. Porém, eis que a noite se anuncia. É tempo de partir. Vimos o que devia ser visto. Conforme me instruiu, abracei-o fortemente. Ele escolheu o tempo e o modo azados, e quando foram abertas as asas infernais, aquelas costas peludas agarrado, de velo em velo fomos avançando, entre o gelo e o compacto pelame. Atingida a altura em que os quadris se unem às coxas, reparei que o guia, exausto e angustiado, voltava a cabeça para a direção em que até ali apontava com os pés, agarrando-se como se, em vez de descer, quisesse subir. De modo que supus para o inferno estar voltando. Com voz de homem ao extremo fatigado, Virgílio instruiu-me: segura-te bem que só por este singular caminho se pode abandonar o império do mal. Por uma fenda na rocha, saiu e fez-me sentar. Junto a mim ficou, ereto, vigilante. Ergui o olhar, esperando ver Lúcifer tal como o havia deixado, e eis que o vejo de pernas para cima. O quanto nesse instante me senti embaraçado, pense o agente sem instrução e todos quantos ignoram qual era o fulcro pelo qual eu havia passado. O mestre comandou: ergue-te. Vamos. A jornada é longa, o caminho ruim e da meia-terça já esplende o sol. O caminho não era piso de palácio, mas simples trilho em galeria subterrânea, com mal traçado e de lume carecente. Quando pude pôr-me em pé, murmurei: antes que deixe o escuro abismo, dissipa-me, ó mestre, dúvida que me atormenta. Onde está o gelo? Aquele maldito que ereto vi há pouco, como é que, agora, assim se encontra? E como, tão rápido, fez o sol o trajeto da noite à madrugada? Tornou-me: acreditas que ainda nos encontramos além do centro, lá onde me agarrei ao pelame do verme que com o pecado empesta o mundo? Ali estiveste enquanto desci. O centro, porém, cruzaste no exato ponto em que me voltei para a direção oposta. Tal ponto é o centro para onde, de toda parte, o peso é atraído. Ali passaste para o hemisfério que se opõe àquele das terras ressequidas, em cujo alto monte foi morto um justo que nasceu e viveu sem pecado. Tens os pés, agora, firmados sobre pequena esfera fora da Judeca. Se aqui amanhã, lá anoitece, e esse cujo pelo nos serviu de escada não mudou nem lugar nem posição. Aqui ele tombou do céu, e a terra, que neste ponto emergia, por horror ao chegadiço cobriu-se com o véu do mar e para outro hemisfério deslizou. E talvez tenha sido também por medo a ele que esta cavidade deixou, ao fugir além, aquela montanha que longe aparece na outra metade do mundo. Naquelas fundas paragens há um ponto que dista tanto de Belzebu quão largo é deste o sepulcro, o qual ponto não há de ser localizado pela vista, mas pelos ouvidos. Anuncia o murmúrio de arroio que o seu curso tortuoso escavou na rocha e que pouco pende. Ao longo de seu manso curso, pelos ouvidos seguindo ínvio trilho, meu guia e eu buscamos regressar ao claro mundo superior. Sem jamais considerar, nem ele nem eu, em pelo caminho tomar descanso, fomos subindo, o mestre à frente e eu em segundo, até que por abertura circular pude notar as maravilhas do céu escuro. E depois, saindo, as estrelas se nos descortinaram.